Aula número 125. A sintaxe do pronome pessoal. Ouça este soneto de Alfonso de Guimarães, do simbolismo brasileiro. E temo tudo, e nem sei o que temo. Perde-se o meu olhar pelas trevas sem fim. Medonha é a escuridão do céu, do extremo a extremo de que noite sem luar, mísero e triste vim. Amedronta-me a terra, e se a contemplo, tremo. Que mistério fatal converja sobre mim? E ao sentir-me no horror do caos, como um blasfemo, não sei por que padeço e choro e anseio sem fim. A saudade tirita aos meus pés, vai deixando atrás de si a mágoa e o sonho. E eu, miserando, caminho para a morte, alucinado e só. O naufrágio, meu Deus, sou um navio sem mastros. Como custa a minha alma transformar-se em astros? Como este corpo custa a desfazer-se em pó? Este poema, como dissemos, faz parte do simbolismo brasileiro, Alfonso de Guimarães. Percebe a mentalidade espiritual, a tentativa de se decompor e fazer parte do infinito, do cosmo universal, o mistério, a espiritualidade. Este conflito entre o terreno e o espiritual no movimento simbolista. A poesia, assim, assume proporções místicas, como estão percebendo, religiosas e fantásticas. Na República de Platão, há um trecho escrito pelo filósofo grego há 400 anos antes de Cristo. Enquanto tivermos a alma enlodada no corpo, jamais alcançaremos os fins de nossos desejos, a morte. O corpo coloca todos os obstáculos, a doença, o terror, a cobiça, a dor. É mistério abandonar o corpo e que a alma sozinha investigue os objetos de sua contemplação. Essa liberdade é a morte, e os verdadeiros filósofos não trabalham senão para morrer, em busca da verdade. E o que está fazendo Alfonso de Guimarães aqui é platônico, abandonar o corpo em busca da verdade, como diz no último verso, com este corpo custa a desfazer-se em pó. Cruz de Souza não foi diferente. Cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, árvores, estrelas, mares, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha. E sonhando, as imensidades rasgam no etéreo espaço da pureza. Almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz, funéreo, nestes silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Platão, Cruz de Souza.
e Alfonso de Guimarães falaram sobre o mesmo tema. Mas a aula de hoje é a sintaxe do pronome pessoal, do pronome do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e é a sintaxe dos pronomes oblíquos, né? O me, te, se, nos, vos, se, lhe, contigo, consigo, comigo. Então, a sintaxe desses pronomes. Vamos olhar o poema de Alfonso de Guimarães. Vamos com calma. Eu estou no primeiro quarteto. E temo tudo, e nem sei o que temo. Perde-se o meu olhar pelas trevas sem fim. Bom, esse pronome se está meramente apassivando o verbo. É a partícula passivadora. Perde-se o meu olhar, quer dizer, o meu olhar é perdido. Essa é a ideia. Vende-se casa, a casa é vendida. Alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados. Não se fazem mais carros como antigamente, carros não são mais feitos como antigamente. Partícula apassivadora. Perde-se o meu olhar pelas trevas, enfim, medonha escuridão do céu, de extremo a extremo, de que noite sem luar, mísero e triste vim. O primeiro quarteto, então, a interrogação, de onde veio, de onde procedo, e ainda seria, qual a finalidade da minha vinda e por que vim. Segunda estrofe. Amedronta-me a terra. Encontrei um pronome oblíquo, me. Qual é a função desse pronome oblíquo sintaticamente? Amedronta-me a terra, ou seja, na ordem direta, a terra amedronta-me. Objeto direto. A terra amedronta os infiéis seriam objeto direto. Então, a terra me amedronta. Então, esse me, ele pode ser objeto direto. Ele poderia ser um objeto indireto. Deram-me um presente. Deram o quê? O presente a quem? A mim, que é o me, objeto indireto. Então, a função sintática desse me é objeto direto. Deram-me a terra e se a contemplo, tremo. Se eu a contemplo, tremo. Esse a está no lugar do quê? Da palavra terra. E se eu contemplo a terra, eu tremo. Esse a é terra. Qual é a função sintática desse a? Objeto direto. E observa que esse a, ele concordou em gênero com a palavra que ele representa. Se a terra é feminino, esse a é feminino. Dos pronomes oblíquos, alguns são invariáveis para o gênero. Eu, tu, nós, vós, são invariáveis. Os variáveis vocês conhecem. Ele e ela são variáveis. O e o a são variáveis. Então, aqui como é terra, eu contemplo a terra, objeto direto. Que mistério fatal corveja sobre mim. Corveja. De corvo. Que pia como corvo em cima de mim. Corvejar. É a voz do animal, a voz do pássaro. Corvo. Corvejar. Que mísero fatal corveja sobre mim. Esse mim é um pronome oblíquo. E o está percebendo que a função sintática dele, adjunta adverbial de lugar. É um adverbial. Estou tentando demonstrar que o pronome oblíquo ocupa qualquer função da frase.
qualquer função da frase, sintaticamente. Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agenda passiva, adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, qualquer um, ele está presente. Que mistério fatal converja sobre mim, e ao sentir-me no horror, eu sinto quem? Objeto direto. Como um blasfemo, não sei por que padeço e choro, anseio assim. A saudade tirita, treme tranquilo, treme em movimentos pequenos, aos meus pés, vai deixando atrás de si mágoa e sonho, e eu, miserando, caminho para a morte, alucinado e triste. E eu, sujeito da oração, eu. O naufrágio, meu Deus, sou um navio sem mastros, como custa a minha alma transformar-se em astro, a minha alma transformar em astro. Então, como custa a minha alma transformar ela mesma, objeto direto, e que é o ser. Como esse corpo custa a desfazer-se, o corpo desfazer-se, ele mesmo, ser objeto direto. Assim, todas as funções sintáticas podem ser exercidas no texto pelo pronome pessoal do caso reto ou o pessoal do caso oblíquo. Essa é a sintaxe. Sintaxe da colocação do pronome oblíquo. O pronome oblíquo tônico, comigo, contigo, convosco, conosco, ocupa qualquer lugar da frase e a gente lê a todo momento. O problema maior é o pronome oblíquo, átono, a, o, me, lhe, te, se. Onde eu meto esse pronome? Antes do verbo, depois do verbo e, como antigamente, no meio do verbo. Ou seja, a próclise, a ênclise ou a mesóclise. A próclise antes do verbo, a mesóclise no corpo do verbo e a ênclise depois do verbo. A próclise, na próclise, o pronome antecede o verbo. Na ênclise, o pronome vem logo após o verbo. E na mesóclise, no futuro do presente ou no futuro do passado, o verbo se abre e o pronome se mete no corpo dele. É preciso dizer o seguinte: há uma longa história da colocação do pronome oblíquo. No passado, a colocação era rigorosa, obedecia certos ditames, certas regras. Mesmo porque os autores escreviam daquela maneira. E os gramáticos diziam que aquele era o estilo ideal. Porque os poetas escreviam assim e os grandes pensadores escreviam assim. Estamos no Renascimento, Barroco. Mas no Romantismo já começa uma independência. José de Alencar, mesmo os poetas nossos, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, já começa uma certa independência, mesmo porque o romântico é caracterizado pela independência. Se a Revolução Francesa tirou do poder a elite e colocou o povo, era essa a ideia, então
A poesia agora não é falada para a elite, é falada para o povo. Escrevemos então de acordo como o povo fala. No simbolismo não foi tanta a violência, mas no modernismo os textos são revolucionários. E há textos no modernismo que nem vírgula aparece no texto. Enfim, o que se quer dizer é o seguinte: vamos fazer um pacto entre nós dois. Coloque o pronome oblíquo antes do verbo ou depois do verbo, como você bem entenda. O problema não é de regra. O problema é música, é som. Não há quem entenda mais de som, de música, do que o jovem. Ele vive cantando, ele vive ouvindo música. Ou a frase é sonora ou não é sonora, é só isso. Simplesmente isso. Então, a regra fundamental que eu estou dando, a norma fundamental, você decide a colocação do pronome oblíquo, antes do verbo ou depois do verbo. Você decide. E aquilo que é sonoro para você, mantenha. Não há erro de português. Então vamos pelo início. Observe a frase: o sol ilumina a terra. A terra é objeto direto. Qual é a posição normal do objeto direto? Depois do verbo. E se eu colocar um pronome no lugar da terra, como é que eu escrevo? O sol ilumina a terra? Sim, o sol ilumina. Qual é a posição normal desse pronome? Depois do verbo, porque o objeto direto vem depois do verbo. Mas eu posso colocar antes, o sol a ilumina? O senhor que sabe. Vê que é mais sonoro, aquilo que não agride mais seu ouvido, ou aquilo que é mais satisfatório ao seu ouvido. Essa é a regra fundamental. Eu vou dizer um texto de um poema que termina assim: a um cachorro amigo. Apalpei-lhe o corpo, estava enregelado. Sacudiu, chamei-o, estava morto. Agora, eu vou colocar o pronome numa outra posição. Percebe o som agora. Lhe apalpei o corpo, estava enregelado. O sacudi, o chamei, estava morto. É evidente que a primeira hipótese é melhor. Que regra é essa? Não há regra nenhuma. É mais sonora. Apalpei-lhe o corpo, estava enregelado. Sacudiu, chamei-o, estava morto. Não há regra nenhuma. É o som. Só o som. E o jovem sabe fazer som. Sabe construir, sabe ouvir. Sabe dançar também. Então, por isso a colocação pronominal é como você queira. Como a sua audição percebe. E digo ainda aos professores que me ouvem, que não se coloque erro de português naquela colocação que não é clássica. Porque o aluno está fazendo o trabalho dele, a sua criatividade. Pode lhe dar uma informação, que talvez a colocação procrítica é melhor nesse caso, mas ele decide, não é erro de português. Vamos a um outro exemplo. Vou dar um exemplo de Herculano. Levou as mãos ao capacete de bronze e arrojou-o para longe de si. Eu vou mudar a colocação. Levou as mãos ao capacete de bronze e o arrojou para longe de si. Os dois estão absolutamente corretos. Parece que eu prefiro a primeira hipótese. É mais violenta, mais agressiva. Mas ambas são muito boas. Então é indiferente a ênclise ou a próclise. Exemplo de Rui Barbosa. Fui acusado de enxovalhar imagens, metê-las embaixo da cama e estampá-las na sola dos meus sapatos. Eu vou mudar a colocação pronominal.
Fui acusado de enxovalhar imagens, as meter embaixo da cama e as estampá-las na sola dos meus sapatos. Nenhuma delas há erro de português, mas a primeira hipótese é muito mais firme, muito mais rigorosa, muito mais violenta, mais sonora. Um exemplo de Euclides da Cunha. Passam-se os meses, acabou-se o flagelo, ei-lo de volta, vence-o a saudade do sertão. Vou mudar a colocação pronominal dele. Se passam meses, se acaba o flagelo, ei-lo de volta, vence a saudade do sertão. Estamos acordados, então, que a colocação pronominal obedece à eufonia, à harmonia, à sonoridade. 3 colocações: próclise, ênclise e a mesóclise. Não vou dar regra de próclise, eu vou dar observações. Embora a colocação normal do pronome seja depois do verbo, pela lógica que eu complemento, eu vou mencionar as oportunidades em que a próclise fica melhor sonoramente, mas é meramente uma sugestão do professor. É possível que o escritor, o aluno, quando está compondo o seu trabalho, prefira outra colocação que não essa que eu estou sugerindo. Então, próclise. Não são regras, quero insistir, oportunidades de um som melhor. Regras e observações. As orações negativas, me parece que a próclise é bem mais eficiente, bem mais autêntica para a transmissão da mensagem que se deseja. A próclise fica mais sonora nas negações. Ouça, não te é lícito tão longo repouso. Não te é lícito tão longo repouso. Eu vou fazer a ênclise. Não é-te lícito, não é... não deu. Não deu. Infelizmente a ênclise ficou horrível. Então, não te é lícito tão longo repouso. Jamais se agitava um galho de árvore. Nada o fascina. Ninguém o sabia. Coisa alguma o satisfaz. Nem te comove a dor da despedida. Vamos inverter essa última? Nem comove-te a dor da despedida. Não. Não deu. Sonoramente não. Então as orações negativas, elas favorecem a colocação proclítica. 2. Sugestão. Sugestão. Todas as orações subordinadas, a próclise fica mais sonora. A subordinada substantiva, a adverbial, a adjetiva, todas elas. A próclise mais eloquente, mais sonora. Creio que o amam. Pouco importa que lhe roubem. Vamos inverter essa na ênclise para ver o que encontramos? Pouco importa que roubem-lhe. Viu a diferença? Pouco importa que lhe roubem. Quando eu digo uma oração subordinada, parece que a sonoridade é melhor. Podiam negociar desde que lhes pagássemos impostos. Sombras
com que a dotara a natureza. Mistério divino em cujo seio se desenvolve a civilização humana. Vamos pegar qualquer uma dessas frases e colocar ênclis para ver a sonoridade. Mistério divino em cujo seio desenvolve-se a civilização humana. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Mas ainda preferimos a prócrise. A de cima. Podiam negociar desde que pagássemos-lhe impostos. Pagássemos-lhe impostos. Podiam negociar desde que lhe pagássemos impostos. 3. Qualquer advérbio parece que a sonoridade com a partícula, com o pronome, fica mais eloquente, mais sonora. Qualquer advérbio que apareça na frase, antes do verbo, sempre antes do verbo, estou dizendo a prócrise. Já se vê o sol. Já se vê o sol. Vamos fazer a ênclise? Já vê-se o sol. Não, não deu. Aí não deu. Sempre se tem falado. Sempre tem se falado. É razoável, não é tão ruim. Hoje te amo. Hoje amo-te. Também não é tão ruim, mas preferimos a prócrise. 4. As orações optativas preferem a prócrise. Optativa é o desejo, oração que contém um desejo. Raios te partam. Essa é uma oração optativa. Raios te partam. Vá com Deus. Faça boa viagem, optativa. Então vamos ver alguma. Macacos me mordam. Bons ventos o levem. A terra lhe seja breve. Deus o acompanhe. Deus o abençoe. Vamos pegar uma e verificar o que acontece. Macacos mordam-me. Não deu. A optativa não deu. Justamente porque ela é uma oração subordinada por elipse. Desejo que macacos me mordam. Essa é a ideia. Bons ventos o levem. Desejo que bons ventos o levem. Essa é a ideia. Então, prócrise na oração optativa. O gerúndio, ele vindo com a preposição em antes dele, a prócrise é muito mais eloquente, muito mais sonora, muito mais eficaz para a comunicação. Gerúndio com a preposição em. Assim, em se tratando de lei, e eu vou inverter, mudar a frase. Em tratando-se de lei, a prócrise é melhor. O juiz, em se levantando, sentenciou. O sol, em se pondo, ilumina o oriente. Em me pegando esta moléstia, o professor, em se ausentando, será substituído, etc. Se não houver a preposição em, então você faz a colocação normal, que é a ênclise. O juiz, levantando-se, sentenciou. O sol, pondo-se, ilumina outras gentes, ou ilumina o Oriente. 6 casos em que é mais sonora a prócrise. Quando o verbo for uma palavra proparoxítona, é uma palavra esdrúxula, a palavra proparoxítona, e não orna muito a ênclise com ela. É melhor a prócrise.
Nós o esperávamos na esquina. Nós o esperávamos. Como é que eu diria? Nós esperávamos-lo. Nós te amávamos. Veja aí como não dá certo. Nós amávamos-te. Se te esperássemos, 7. O infinito pessoal, aquele que está conjugado, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes vós, amarem eles, o infinito conjugado, ele repele a ênclise. A sonoridade repele sempre no plano que nós estamos, no tema nosso. Repele porque não tem sonoridade, não tem harmonia. É isso porque repele. Tudo fiz para te formares médico. Muito melhor do que tudo fiz para formar este médico. Sonoro. Todos fizeram para vos suicidardes. O vós aí deu a flexão suicidardes. As informações serviram para nos roubarem. E não, as informações seriam para roubarem-nos. Nada justifica te queixares da vida. As intenções eram para nos corromperem. Próclise. 8. Caso. Com os verbos essencialmente pronominais. São verbos que sempre aparece o pronome oblíquo, obrigatoriamente na frente. Indignar-se, queixar-se, arrepender-se, condoer-se. São verbos essencialmente pronominais. Ele se arrependeu. Tu te indignaste. Nós nos condoemos. Vamos pegar uma frase dessa e tentar a ênclise. Ele arrependeu-se. Não é tão ruim. Nós condoemos-nos. Horrível. Nós nos condoemos. E, finalmente, o verbo no futuro do presente e o verbo no futuro do passado, eles não admitem a ênclise. Fica horrível a ênclise com o verbo no futuro. Então, eu fico a próclise. Eu lhe telefonarei, tu me ouvidarás, ele vos contemplaria, nós te esperaríamos, eles te verão. Vamos pegar uma frase e tentar uma ênclise. Eu lhe telefonarei. Eu telefonarei-lhe. Eu telefonarei-lhe. Não. Eu lhe telefonarei. Eu lhe telefonarei. Sonoridade. Não praticando a próclise nesses casos, se pratica a ênclise. Porque a ênclise é a colocação normal do pronome. Normal. Eu posso comentar alguns casos de ênclise. Vamos ver. Quando a oração começar pelo verbo, nós ficamos com a ênclise e não com a próclise. Por exemplo, via-se por entre as lajes. Via-se. Eu posso dizer, se via por entre as lajes? Me parece que a primeira hipótese é melhor. Tornou-se logo leal. Tornou-se logo leal. Vi-o na esquina. Adoçava-lhe o olhar. Nesta questão, existe uma diferença
entre Portugal e o Brasil. No Brasil, com alguns pronomes, geralmente o pronome me e te, nós começamos a oração com o pronome oblíquo. E todos dizem, me peça um café. Te amo, querida. Mas com o pronome a não dá muito certo. A amo, querida. Amo-a é melhor. Te amo, querida. Mas eu sou obrigado a dizer mais. Quando o brasileiro fala, me dá um dinheiro aí, como na música de carnaval de 1958, me dá um dinheiro aí, não é ordem, é súplica, é pedido. E por isso que é mais sonoro o pronome ficar antes do verbo. Olha a diferença. Me dê o livro para que eu possa ler. E veja, dê-me o livro. O dê-me o livro é imposição, é um imperativo. Então, nesse imperativo é evidente que a oração prefere a ênclise. Mas a próclise, ela é feita pelos brasileiros porque nós brasileiros, fazemos às vezes o imperativo um pedido. E por isso, a próclise. Me espere na esquina. Me traga um café. Me desculpem. Lembram, senhores, de Oswald de Andrade? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Colocação enclítica. Em resumo, nunca se deve iniciar uma oração com um pronome oblíquo. Não se deve por causa da sonoridade. Só por isso. No entanto, com o pronome me, com o pronome te, nós fazemos isso no Brasil com muita vantagem. Quando é uma súplica, há um pedido, então o imperativo não é bem imposição. O verbo está no imperativo, mas a frase é mais súplica do que ordem. Mas sem dúvida a colocação normal seria depois o verbo sonoramente. Olha uma frase de um comandante de um batalhão. Soldado, ponde-vos em marcha! Eu acho que é forte. Observa a diferença. Soldados, vos ponde em marcha! A diferença é evidente, é sonora. Com imperativo é melhor a ênclise. E se é negativa, sim, ele pode vir para a próclise, como falamos. Soldados, não vos ponhais em marcha! Muito mais forte do que soldados, não ponhai-vos em marcha! Então, as orações que se iniciam pelo verbo é melhor a ênclise, com a ressalva que eu fiz. Com infinito impessoal, sempre a ênclise é oportuna. Quando o verbo aparecer no infinito, não importa que a frase é negativa, que tenha a oração subordinada, mas com o verbo no infinito, mais sonoro fica o pronome depois do verbo. Ouça, desci para esconder-me no retiro. Desci para esconder-me no retiro. Ao abeirar-me das rancharias, o primeiro vício é escutar-se um homem a si próprio. O primeiro vício é escutar-se um homem a si próprio. Eu vou mudar a colocação. O primeiro vício
é se escutar um homem a si próprio. A primeira hipótese é muito mais vantajosa para o som. Nunca pretendi ofender-te. A oração é negativa, mas o verbo está no infinito. É melhor. Começou a sentir-se muita falta? Podemos vangloriar-nos? Ninguém pode suportá-lo? Mas, professor, e se eu disser ninguém o pode suportar? Tudo bem, está correto, está corretíssimo. Estou dizendo que sonoramente me parece melhor. E se para você sonoramente é melhor a frase enclítica, fica com ela. Não há erro de português. Na mesóclise, o verbo se encontra no futuro do presente e no futuro do passado, ele se abre e o pronome se acomoda no corpo do verbo. Isso nós fazemos quando a oração começa já com o verbo no futuro, sem o pronome pessoal do caso reto anterior a ele. Então eu coloco o pronome no meio do verbo. A razão é simples, olha. Se eu digo eu lhe telefonarei, tudo bem, eu lhe telefonarei. Mas se eu não tiver esse lhe telefonarei com as considerações que eu falei. É possível fazer no Brasil essa colocação. Começar a oração pelo pronome oblíquo. Lhe telefonaremos amanhã. Muito bem. Se você prefere a mesóclise, telefonar-lhe-emos amanhã. Abre-se o verbo e o pronome lhe ocupa o corpo do verbo. É uma colocação clássica, não se pratica com bastante constância atualmente. Em português ainda existe escritores, jornalistas, que eventualmente praticam uma mesóclise, mas no Brasil é muito raro ouvir-se na rádio, na televisão, um radialista, um escritor, ou um poeta praticar a mesóclise. Isso ficou para o passado. Mas nada impede que você a conheça, a colocação pronominal mesoclítica. Padre Vieira, no seu sermão contra as armas de Portugal, contra as de Holanda, enfim, Senhor, despojados assim os templos, derrubados altares, acabar-se-á no Brasil a cristandade católica, acabar-se-á o culto divino, pregar-se-ão heresias nesses mesmos púlpitos. É a mesóclise. Não querendo fazer a mesóclise, põe o pronome pessoal antes, então, acabar-se-á no Brasil a cristandade se acabará no Brasil. Mude a colocação pronominal, mude então a estrutura da frase. A mesóclise existiu no passado, era uma prática costumeira, e chega até começo do século XX. No começo do século XX, abandona-se essa colocação pronominal. Hoje, ler uma colocação pronominal dessa num jornal, num romance moderno, numa poesia moderna, é muito difícil. Mas ela existe na língua portuguesa. Feitas estas considerações, e as minhas considerações têm um único tema. Não há regra para a colocação pronominal. Existe sonoridade. Não há regra. Sonoridade, música. Coloque o pronome oblíquo de uma tal maneira que provoque suavidade aos seus ouvidos e não ruído. Essa é a regra ou orientação fundamental. Inscrevam-se no meu canal. Estamos dando aula de língua portuguesa.
já vimos toda a literatura portuguesa e brasileira, desde dos trovadorismos, desde a Idade Média até os dias atuais. Vimos o trovadorismo, vimos o Renascimento, o Barroco, o Arcadismo, o Romantismo, o Realismo, o Parnasianismo, o Naturalismo, o Simbolismo, o Moderno, as 3 fases do modernismo. Depois entramos na gramática da língua portuguesa, já vimos substantivos em 5 aulas, vimos adjetivos em 4 aulas, vimos o numeral, vimos o artigo, estamos vendo agora o pronome. E vamos até a aula 160 para terminarmos a gramática da língua portuguesa. Essa é a aula número 125. A nossa língua é bela. Para comprovar que a nossa língua é bela, ouça como desfecho esse soneto de Camilo Peçanha, um autor do simbolismo português, que viveu bastante na ilha de Macau, na China. Estátua. Cansei-me de tentar o teu segredo. No teu olhar sem cor, frio escalpelo, o meu olhar quebrei a debatê-lo como a onda na crista de um rochedo. Segredo dessa alma e meu segredo e minha obsessão. Para bebê-lo, fui teu lábio oscular num pesadelo, por noites de pavor, cheio de medo. E o meu ósculo ardente, alucinado, esfriou sobre o mármore correto desse entreaberto lábio gelado, desse lábio de mármore discreto, severo como um túmulo fechado, sereno como um pélago quieto. A minha pátria é a língua portuguesa.